Bom, nosso contato nesse momento na Rádio e TV Bandeirantes é com o técnico Raul Cabral, treinador que assumiu há pouco tempo o Ipiranga. Ô Raul, eu queria que você falasse inicialmente sobre como é assumir o Ipiranga nessa reta final de primeira fase, porque geralmente um treinador assume quando o outro treinador é demitido, mas nesse caso você assumiu numa situação boa, porque o time está lutando pela classificação, tá no G8. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, tudo bem? Então, assim, a questão de assumir o Ipiranga, acho que foi uma grande oportunidade, né, que surgiu. Né, como a gente sabe, foi uma troca de treinador de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, essas trocas são feitas com a demissão do treinador. O Ipiranga foi uma equipe que iniciou bem a competição e se colocou dentro do G8, se mantém dentro do G8. Vinha de alguns resultados não positivos, na verdade são 5 partidas sem vencer, né? Essa última comigo contra o Caxias. Então a gente está procurando, na medida do possível, voltar a performar para conseguir bons resultados e fazer os ajustes necessários para que a gente volte a jogar bem e construir bons resultados para nos colocar dentro do G8, nos manter dentro do G8 novamente. Aliás, para tanto se manter no G8 quanto entrar no G8, tá bem disputada a posição, até porque os números são muito próximos, né? O time que tá fora tá próximo da zona de rebaixamento, tá próximo da zona de classificação. Como que você vê esses 4 jogos finais pro Ipiranga, que vão ser fundamentais, como você disse, para se manter no G8, né? São 4 decisões, são 4 jogos contra adversários diretos, né? Equipes que brigam por alguma coisa, ou por classificação, ou por fugir da zona de rebaixamento. Então, acho que é importante a gente conseguir manter um padrão de organização, um padrão de agressividade, e melhorar nosso rendimento para que a gente consiga bons resultados. Como tu falou, o nível de equilíbrio da Série C é sempre muito grande. Nesse ano, particularmente, está muito elevado o nível da competição e esse nível de competitividade. A diferença entre a melhor equipe e a pior equipe dentro da tabela de classificação, ela é pequena, principalmente no aspecto técnico, físico, mental, falando nesses aspectos. Eu acho que é importante a gente ter atenção a detalhes, né, dentro dos jogos. Nos momentos que a gente estiver melhor dentro da partida, a gente consiga fazer o resultado positivo para sair vitorioso. Pra gente que tá de fora aqui do estado de São Paulo e não conhece muito bem os detalhes do Ipiranga, né? Eu não sei se você pode falar um pouco mais a respeito da organização, né? O clube é um clube bem organizado, é um clube de folha salarial baixa, um pouco mais alta em relação aos outros da Série C. Geralmente a gente tem entrevistado aqui os treinadores adversários. A folha varia entre 400 e 500 mil reais. Como que é hoje a organização até financeira do Ipiranga, para quem não conhece? A folha salarial gira em torno mais ou menos desses valores que tu colocou, né? O Ipiranga é uma equipe organizada, é um clube estruturado, sim, tem um bom estádio, tem bons campos de treinamento, né? Tem uma dificuldade no aspecto de logística, muito pela distância de aeroporto e às vezes a questão de um deslocamento maior. Para Campinas não vai ter esse problema, porque a gente vai direto de Chapecó para Campinas, então é mais tranquilo nesse aspecto de logística, mas num contexto geral, uma equipe organizada, uma equipe que tem os seus vencimentos em dia, e acho que é um bom clube para se trabalhar. Agora, especificamente sobre o jogo contra o Guarani, né? Como que é enfrentar o treinador que saiu 13 dias do Ipiranga, ou seja, ele conhece praticamente tudo do Ipiranga. Você vai ter que montar um time diferente, você vai manter base. É difícil enfrentar um treinador que já sabia tudo do Ipiranga? Assim, claro que o Matheus vai saber detalhes maiores do elenco, né? Ele conhece até individualmente, de repente, os atletas até melhor do que eu, porque ele passou a temporada inteira com eles, participou da montagem do elenco, então ele acaba conhecendo bem essas situações, conhece também vamos dizer assim, as maneiras que a equipe joga,
né? A gente está procurando, na medida do possível, estudar bem o Guarani, né? Se preparar bem para esse jogo. Como a gente sabe que no fim o que soluciona problemas são os atletas em campo. Acho que o mais importante é a gente deixar os atletas bem preparados para esse jogo, para que eles possam fazer um jogo bem organizado e dentro de uma proposta bem explanada para conseguir um bom resultado. O Ipiranga já chegou a bater na trave, né? O ano passado, classificou esse tipo de situação. Como que você vê a oportunidade de tentar fazer um acesso com o Ipiranga? Seria o primeiro na sua carreira ou você já tem acesso? Não, eu consegui o acesso junto com o Avaí, na época eu era auxiliar do Geninho, em 2014 a gente subiu da Série B para a Série A do Brasileiro, né? Depois eu virei treinador, acabei rodando bastante, tive outras conquistas que não foram acessos, por exemplo, eu fui bicampeão mineiro do interior com o Tombense, então assim, são situações peculiares, né? São competições diferentes, acho que são, vamos dizer assim, experiências diferentes. Eu vejo que o Ipiranga é uma equipe que vem amadurecendo dentro da Série C, vem brigando sempre nessa situação de estar batendo o G8 e aí entrar no quadrangular por uma briga por acesso. Eu acho que no primeiro momento a gente focar nesse jogo a jogo, focar nesse jogo contra o Guarani, conseguir a pontuação que é necessária para entrar no quadrangular final e a partir do momento que entrar no quadrangular final a gente vai pensar em acesso. Então acho que E, Pode, não, e- pode falar, não, desculpa. não, eu só ia te perguntar sobre esse jogo contra o Guarani. Você falou do Matheus que ele conhece jogadores. Você chegou a trabalhar com jogadores que estão no Guarani, algum deles? Eu trabalhei com alguns que estão no Guarani. O Rafael, que está suspenso, zagueiro, eu trabalhei com ele no Luverdense, inclusive depois eu levei ele para o Ercílio Luz de Santa Catarina. Eu trabalhei com o Emerson no Tombense. Acho que foram esses. Eu não sei agora, se precisar te lembrar bem, assim, foram esses dois nomes que vieram à cabeça e que eu trabalhei faz pouco tempo. Então, tem outros atletas que eu já enfrentei, então a gente sabe muito bem da qualidade do Guarani. O Guarani se remoldou durante a competição, né? Ele praticamente refez a equipe, qualificou bastante o elenco. Eu assisti o jogo assisti algumas partidas do Guarani, assisti esse último jogo contra a Ponte Preta. A gente sabe da dificuldade que é o jogo, mas a gente sabe que a gente precisa enfrentar, né, essa dificuldade e passar por essa dificuldade para que a gente possa atingir nossos objetivos. E você tem força máxima para enfrentar o Guarani? Tem algum problema em relação ao elenco? Nós temos uma situação de desfalque, que é o Igor, que dá suspenso, né? Tem algumas situações de departamento médico ali, o Lucas que teve uma lesão no joelho, que aí é algo que deve demorar um pouquinho mais para ter retorno, né? Ele jogou boa parte da Série C, ele lesionou, acho que no jogo contra o Floresta. Quando eu cheguei aqui, ele já não estava à disposição. Então, tem algumas situações pontuais ali que a gente está procurando recuperar e colocar em condição para que a gente possa, na medida do possível, ter todo mundo apto para nos ajudar nesse jogo. E só para fechar com você, eu acho que é um assunto até legal. Tem aparecido muito treinador jovem. A gente vê nos grandes clubes da Série A aparecem treinadores estrangeiros, mas em Série B e Série C tem aparecido treinadores jovens e esse mercado está aberto e eu incluo você entre os treinadores jovens, o próprio Matheus, né? Que estão tendo oportunidades de mostrar algo diferente, né? Como é que você vê esse tipo de oportunidade, esse tipo de situação também? Sim, são profissionais que procuraram se qualificar, que tiveram, vamos dizer assim, uma formação. Eu sou jovem, mas já trabalho há bastante tempo no futebol, né? O caso do Matheus também é um profissional que eu conheço há bastante tempo. Conheci o Matheus na época de categorias de base, então são profissionais que procuraram se qualificar, que estão em fase de crescimento e buscando essas oportunidades para mostrar sua qualidade de trabalho, para conseguir cada vez mais chegar ao alto nível do futebol, né? Acho que a Série C hoje é uma competição extremamente organizada, uma competição muito boa de se trabalhar, né? Mas a gente sabe que a gente sonha sempre a elevar esses patamares. O ideal é, na medida do possível, a gente conseguir elevar esse patamar na equipe que a gente está, né? Subir com o Ipiranga seria interessante, fazer com que o Ipiranga dê um salto, né? Seria importante para o Ipiranga, seria importante para a comunidade de Erechim. Então, a gente está procurando, na medida do possível, trabalhar com esse nosso sonho
atrelado ao sonho do Ipiranga de buscar a vaga na Série B. E você trabalhou bastante tempo com o Geninho? O Geninho trabalhou bastante tempo aqui em Campinas também no passado. Não, assim, na verdade eu tive uma experiência com o professor Geninho em 2014, e depois de 2015, 14 e 15, eu trabalhei com ele no Avaí, né? Eu era auxiliar da casa, o Geninho chegou somente como preparador físico, né, o professor Ridênio Borges. Eu acabei ficando com o Geninho, trabalhando junto com ele diretamente como auxiliar durante esses 2 anos. E aí, na sequência, quando o Geninho saiu do clube, eu acabei permanecendo no clube, né, e depois eu acabei sendo efetivado como treinador do Avaí em 2016. E aí, a partir disso, eu passei a seguir minha carreira de maneira solo, vamos dizer assim. Bom, obrigado, Raul, pela sua participação aqui em Campinas, Rádio e TV Bandeirantes, e desejo sucesso na sua carreira também. Quem sabe você conquiste um acesso importante para você e também para o Ipiranga. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês. E vamos que vamos. No sábado a gente se encontra por aí.